Fulaninho. Olha lá. Aqui, ó. Aqui. Você tá fazendo o que aí? Tá aprontando, né? É? É o que você tá malinando aí? É? Mamãe! Nossa mãe chegou pra gravação do vídeo. Desempate que nós tá gravando. Desempate que nós tá Ô gravando. menino celoso! Ei, gostoso! De você. Gostoso! Gostoso! Olha lá. Uhum. Ninguém cansou, foi. Cansou? Meu rapacinho aqui. Fala tchau aí pra galera. Tchau.